Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos começar o nosso vídeo hoje, gente. É muito especial. Ainda tô de férias, tá? Mas já tô chegando em casa, vou até tirar aqui, né? Precisa dos meus vidrinhos aqui, tá? Então, às vezes é costume, gente. Eu só uso para ler, tá? Mas é como alisar o cabelo em casa, sem progressiva. Até anotei tudo direitinho para não passar tudo bonitinho para você. Tá? Então, preste bem atenção. Gente, olha, eu vou dizer, aqui no nosso canal, na playlist, esse vídeo, ele vai ficar aqui na nossa playlist tratamentos, tá? Vou me apresentar para vocês. Primeiro, é claro, sou Alessandra Belay, hairstyle, especialista em tratamentos, embelezo, né? O seu mundo cabelístico. Já tô te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar? Tiver seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe geral nas redes sociais. Então, vai maratonar nossa playlist de tratamentos que eu vou deixar aqui no final do vídeo para você. Lá eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais tratamentos para alisar o seu cabelo. Tem muito mais tratamento, tá? Então, vai lá se jogar. Este é um deles, tá? E muito importante. Por quê? Porque vai substituir a sua progressiva. É mais um deles, tá? Gente, eu vou colocar essa semana aqui, eu estou de férias ainda, vai ser todas de tratamento, porque semana passada eu coloquei tudo cores para vocês, como pintar o cabelo com uma cor, com uma outra, com tudo, e é que tá na moda agora, que vai chegar aí o novo ano, a gente já tá antecipando tudo em 2024, né? Então tá, vamos lá, vamos lá, colocando logo, entrando com carrão de cena. Claro que é sempre o azeite de oliva, gente, olha, eu vou colocar aqui para vocês, agora as medidas como vão ser colocados esses óleos capilares, tá? Pode ser substituída com certeza a sua progressiva, né? Aquele cabelo que é loiro, que não pode nem ver uma progressiva na vida, né? Como o meu. Eu uso também, tá, gente? Todos esses tratamentos que eu passo aqui para vocês, quanto a alisar o cabelo e tudo né, que eu uso, eu coloco aqui para vocês, tá? Então, o primeiro deles é o nosso azeite de oliva. Então, para esse tratamento, gente, pode colocar numa cumbuquinha plástica, você vai usar no banheiro, né? Não pode ser recipiente que não seja de outra seja vidro, né? Então, coloque no recipiente plástico, uma cumbuquinha aí, tá? Vamos começar pelo azeite de oliva e de acordo com o comprimento do cabelo. O azeite de oliva, claro, evita frizz, os óleos capilares em geral, né? Evitam frizz, vai ter mais um outro óleo. Também diminui, com certeza vai diminuir, evitando frizz, aquele plof, vai diminuir também o volume, vai alisar o seu cabelo e também, claro, cada vez mais vai conseguir hidratar aquele cabelo extremamente poroso. O cabelo extremamente poroso, ele fica mais armado, fica mais cheio, tá? Então, tudo isso, os óleos capilares, em geral, eles vão, principalmente o azeite de oliva, tá? Ele vai dar uma alinhada, vai diminuir o volume e, claro, se aquele cabelo é ondulado, não é muito crespo, vai alisar totalmente, tá? Então, se você tem o cabelo também muito crespo, meu tá? Bem cheio, bem mais crespo, ele vai alisar um pouco mais. Quando fazer mais vezes, né? Durante a semana ou durante o mês, né? Você vai fazendo, aí quanto mais vai ficando mais lisinho. Tá? E o melhor, é sem química, né? Então vamos lá. O azeite de oliva, ele vai ser colocado de acordo com o comprimento do cabelo. Se o cabelo é longo ou mediano, né, abaixo do ombro, né, ele vai ser colocado com esta colherzinha aqui, essa colherzinha aqui de essa aqui é a de sobremesa, né, que a gente chama. Essa aqui é de sobremesa, tá? Então, essa vai ser a colher que vai ser colocada de sobremesa, se o cabelo é longo ou mediano, tá bom? Agora, não coloca muito cheia, tá, gente? Agora, se o cabelo, ele é, por exemplo, ele é um cabelo cheio, né, bem
né, bem encorpado, então você coloca essa colher aqui. Agora, se o cabelo, ele é um cabelo, assim, que ele é longo ou mediano, mas ele é um cabelo que é ralinho, não tem muito, né, tem gente que tem bem ralinho mesmo, então você vai colocar menos que essa colher aqui, a metade dela, tá? Por quê? Porque o cabelo não é muito cheio, entendeu? Agora, se o cabelo é um cabelo curto, vai colocar esta colherzinha aqui de adoçar café, tá? Olha a diferença, tá? Essa colherzinha aqui acima do ombro, né, que é o cabelo curto, essa colherzinha aqui. E a mesma coisa, se você tem o cabelo curto, que não é muito, né, não é cheio, é ralinho, então é menos que essa colher aqui, é metade, tá bom? Agora, agora vamos lá para o segundo ingrediente. Fica ligada aí, gata. Agora é o óleo de coco, não pode faltar. Óleo de coco é a mesma coisa. Ele pode falar o que falar. O óleo de coco, ele alisa mesmo, porque eu adoro óleo de coco. Passo muito óleo de coco no meu cabelo, tá? Então vai ser para alisar o cabelo mesmo, para deixar ele bem talinho, né? Bem liso japonês. Então a mesma coisa, vai ser a mesma coisa que eu falei aqui, tá? A medida também do óleo de coco e do azeite de oliva vai ser essas medidas que eu falei aqui, tá? Agora, vamos lá para o terceiro ingrediente, terceiro e quarto, tá? A gente vai ter que colocar também uma máscara capilar. Então, vai ser com esta colherzinha aqui, para um cabelo mediano, que é aquela colher de sopa, né, que a gente come, tá? Essa colher vai ser da máscara capilar da sua preferência, mas que ela seja uma máscara capilar que alise o cabelo, que aquelas que desmaiam, o efeito liso, entendeu? Então, são essas aí, de preferência. Que for, pode ser hidratação, reconstrução ou nutrição, não importa, tá? Agora, então, vai ser essa medida aqui, se o cabelo é um cabelo mediano ou longo, tá? Agora, se o cabelo, ele é um cabelo curto, né, acima do ombro, você vai colocar metade dessa colher aqui, entendeu? Não vai precisar de muito, né? Agora, vamos pro quarto, que é o bicarbonato de sódio, gente. Vai ser as mesmas medidas que eu coloquei aqui, vai ser pro bicarbonato de sódio. A mesma medida da máscara capilar, entendeu? Então, vai ser colocado aí nesse nosso portfólio. Então, vai ser também o bicarbonato de sódio, tá? Então, você aí que tem um cabelo mais curtinho, tudo, vai ser colocado aqui, do bicarbonato, vai ser colocado menos que essa colher aqui, entendeu? Assim, em cima do ombro, né? Metade dela. E para um cabelo longo, mediano, uma colherzinha dessa aqui, tá bom? Cheia, tá? E vai estar valendo também, gente, olha, se você tem um cabelo curto, mediano, ou sabe, que não é muito cheio, então coloca menos que essa colher aqui, entendeu? Não vai precisar de muito, tá? Agora, já falei todas as medidas, todos os ingredientes, né, que a gente vai usar nesse nosso alisamento, nosso cabelo, sem precisar fazer progressiva, né? Então é muito importante, gente, é muito importante. Vocês façam direitinho, tá? Agora, o que tem que fazer agora, né? Já colocou tudo, tá? Tem que fazer primeiro é lavar o cabelo. Lave o cabelo. Você quer ter o seu cabelo liso, quer ter o seu cabelo mais desmaiado, tudo. Você tem que usar produtos que alisam também, né? Por exemplo, um shampoo, aqueles que dão efeito liso, que tem várias, toda marca tem, né? Tem vários no mercado que dão efeito liso, que desmaiam, entendeu? Então, são esses os títulos aí, né? Que são o nome do shampoo. Toda marca tem. Então, você compre esse para usar, para fazer. Aqueles shampoos sem sal, que geralmente esses shampoos, eles são sem sal. Tem escrito também na embalagem. Por quê? Porque ele tem muito... Ele tem sal, tá? Mas ele é pouquinho sal, né? Eles são chamados de sem sal, esses shampoos. Então esses aí que é melhor para a gente usar no cabelo, porque eles facilitam a gente ter o cabelo mais liso, né? Sem precisar usar progressivo, tá? Então, começando pelo shampoo, tem que lavar com shampoo primeiro, né? Para higienizar o couro cabeludo, né? O shampoo ele nunca pode ser substituído por nada, tá, gente? Depois a gente vem com o que eu falei aqui, né? Os ingredientes todos, uma cubiquinha, tudo bonitinho, e passar no cabelo e deixar um tempo de pausa de 15 minutinhos,
tá? 15, 20 minutinhos. E depois lava este cabelo, tá, gente? Vai fazendo massagem, tudo, tá? No comprimento e ponta, né? Claro, se você tem a raiz bem crespinha, né? Então tem que chegar na raiz e fazer a massagem com esse tratamento, tudo, né? Aquelas massagens que a gente vai, né? Fazendo a enluvação, como a gente faz, tá bom? Tem vários tratamentos aqui, como eu já falei para vocês no início, tá? Então você vai fazendo aquela inovação com esse tratamento que eu falei aqui, com esse, né? E aí você deixa por 15, 20 minutinhos de tempo de pausa e lava o cabelo, somente com água, tá? Vai lá e lava o cabelo. Já lavou com shampoo antes, né? Então lava o cabelo somente com água, tira tudo, tá? E depois finaliza do jeito que você quiser. Quando eu digo isso, muita gente fala, né? Ai, como que é isso, Alessandra? Finalizar do jeito que quiser. Tem vídeos aqui no nosso canal fazendo finalização, tá? Tem vários vídeos fazendo finalização, só você procurar. Colocar tratamentos, Alessandra Velay, o meu nome. E aí coloca finalização, como fazer uma finalização. Tem tudo aqui no canal, tá? Então você faz sua finalização. Uma finalização que eu vou dar dica aqui para vocês, que eu gosto sempre de fazer no meu cabelo, que dá um efeito bem liso nele mesmo, é colocar umas gotinhas de óleo, tipo assim, 1 ou 2 gotinhas de óleo, tá? Óleo capilar finalizador, aquele que você vai deixando no cabelo, que se você quiser, você não, se você quiser, você pode fazer uma escova, pode fazer chapinha, se você quiser mais ele mais liso ainda, né? Então, você pode colocar, ou então deixar no cabelo mesmo, sem precisar fazer nada, né? Porque tem que ser aqueles óleos finalizadores, tá, gente? Óleo capilar finalizador. Você coloca algumas gotinhas, junto com o leave-in finalizador também, tá? Por quê? Porque ele tem proteção térmica, eles têm proteção contra o sol, UV, os finalizadores, então eles podem deixar no cabelo, eles são feitos para isso, né? Para deixar no cabelo. Então, para ir para a gente agindo até a próxima lavagem, vai cuidar do cabelo também. Além de eles alisarem, dar uma desmaiada, desse jeito que eu estou falando aqui, ele vai cuidar do cabelo também até a próxima lavagem. Se o seu cabelo está extremamente poroso, se ele tem algum tipo de química, se ele tem algum tipo de luzes ou de cor, tintura, entendeu? Vai cuidar do cabelo, tá? Ou então, se você fez um alisamento e está saindo, vai cuidar também, entendeu? Então é assim, aí você vai deixar esse finalizador, vou repetir a finalização, tá? Algumas gotinhas de óleo, tipo 2, 3 gotinhas de óleo, de acordo com o comprimento do cabelo, né? Para você não colocar muito, se você tem o cabelo curto, vai colocar uma gotinha só, junto com um pouquinho também do creme, do leave-in, né? Em creme, tá? Esse leave-in é em creme também, são 2 produtos finalizadores, umas gotinhas de óleo, algumas gotinhas e o cremezinho do leave-in, tá? Junto, e faz aquela coisa e passa. Só menos é mais, tá, gente? Para não finalizar o cabelo, não deixar muito óleo nele, porque senão fica feio, fica horrível. Tá bom? Então, qualquer coisa, corre lá nesse vídeo de finalização se você não souber fazer. Ah, não sei fazer! Então, corre lá que eu tô mostrando tudinho. Mostrando na mão, o que tem que fazer, o que tem que usar, né? A quantidade, tudinho. Tá bom? Beijo, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.